Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonathan Bata, sou seu professor de Física e hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos assuntos acerca do eletromagnetismo. No entanto, na aula passada nós verificamos um experimento, na verdade dois experimentos que são centrais dentro da teoria eletromagnética. E hoje nós estaremos vendo a chamada lei de Biot-Savart, só que a gente não vai chegar assim, chegando, vamos estudar Biot-Savart, não é assim, não, vamos relembrar o experimento de hoje, beleza? Alguns conceitos acerca da representação do campo magnético para a gente não se perder. Aí sim, a gente encara a lei de Biot-Savart e aplica ela num fio, numa espira, solenoides e aplicações, beleza? Mas isso tudo a gente vai ver na aula de hoje tranquilão. Então aí pegue seu caderno e vamos fazer as nossas queridas anotações. Eu falei na aula passada acerca do experimento de um cara chamado Hans Christian Ørsted, beleza? Considerado professor de física, e alguns livros dizem que ele fez esse experimento depois de uma aula de física, e em um artigo específico de um cara chamado Barsalos, ele disse que ele tentou fazer esse experimento durante uma aula de física, para provar que não existe relação entre eletricidade e magnetismo. Aí ele fez e ficou bugado assim, ele ficou olhando e ninguém acreditou que aquilo estava acontecendo. Ele ficou perplexo, morou perplexo. Beleza. O experimento consistia em fazer passar por um circuito uma corrente elétrica aqui, ó. Só que quando essa corrente passava, alterava o comportamento de uma bússola. E isso era muito incomum, porque não existia relação, porque as bússolas elas só se movem na presença de um campo magnético da Terra, no caso. Então, por que ela mexeu? Então, aqui foi a primeira fagulha assim, dentro da teoria eletromagnética que conseguiu comprovar, né, trazer pela primeira vez, né, observada aqui dentro dos nossos estudos, a relação entre a corrente elétrica, beleza? Então, que relação é essa? Entre a corrente elétrica produzir uma coisa que faz com que a bússola se mexa. Então, o que é que faz a bússola se mexer? Uma coisa que a gente chama de campo magnético. Beleza. Então, depois disso, ele fez diversos experimentos e ele conseguiu, né, demonstrar que quanto mais longe essa bússola ficava desse fio, mais fraca era essa deflexão aqui. Então ele percebeu que o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, ele dependia da distância, certo? Então o campo, que era uma região criada, esse campo, ele era dependente da distância. Dependente da distância. Beleza? Ele observou também que ele tinha um comportamento muito similar, porque a bússola sempre fazia um comportamento estranho aqui ao redor desse fio, certo? Não era só em um ponto, não. Se você ficasse rodando a bússola ao redor, ela apresentava um comportamento estranho, como a gente viu na aula passada. Então, isso aqui a gente viu na aula passada, beleza? Só alegria. Então, o experimento de hoje chegou à conclusão maravilhosa de que uma corrente elétrica é capaz de produzir um campo magnético. Isso em 1820. Ah, meu, depois que ele fez isso aqui, o que apareceu de gente querendo também entrar nessa onda, não, eu consegui calcular, não sei o que, e tal, e pá. E aí, os dois caras que conseguiram êxito nessa explicação, né, na quantização, porque produz um campo, beleza, mas como calcular? Aí, os dois caras mesmo que conseguiram fazer isso receberam a lei da aula de hoje, lei de Biot-Savart, beleza? Mas antes de a gente ver essa lei, vamos ver alguns conceitos essenciais aqui, beleza? Porque, como a gente bem viu na aula passada, o que é campo magnético? O campo magnético, inclusive eu pedi em aula, certo? Eu pedi como resposta, seria uma região não material, né? Uma região não material na qual justifica-se a interação entre a interação entre corpos, né? Magnetizados, uma região não material, onde ocorre as interações magnéticas. Beleza, isso aqui é o conceito de campo magnético. É um conceito. Aí eu falei também lá na aula passada sobre linhas de campo, beleza? E aí esse campo seria essa junção de linhas de campo, característica delas e etc. Beleza. Qual é o símbolo? Bom, o símbolo
dessa galera, desse vetor de indução ao campo magnético, a gente chama também de campo magnético, é a letra B, beleza? A letra B com uma setazinha. Por quê? Porque o campo magnético, ele não é só um número. Não, ele é um número e ele, às vezes, ele depende da orientação, certo? Porque o campo magnético, você pode colocar um ímã e o campo magnético pode estar nessa direção, pode estar nessa direção, pode estar nessa aqui, pode estar para cima, pode estar para baixo. Então, como ele depende de uma direção, a gente representa ele como se tivesse uma setazinha aqui. Beleza, além do símbolo, existe a chamada unidade de medida, né? A unidade de medida que a gente apresenta assim, ó, B, dentro de uma caixinha, qual é a unidade de medida? A unidade de medida é uma homenagem a um brilhante, monstro, gigante cientista chamado Tesla. Beleza? Representado pela letra T. Então, assim, você lá calculava a lei de Newton, né? Ah, deu 200 newtons, 300 newtons, 500 newtons. Aqui não, vai dar 2 teslas, certo? 0,5 teslas, 3 teslas, 1 tesla e etc. Show? E a representação, acho que, né, é a parte mais complexa assim, que os alunos têm. Então, representação. Tem que chamar de outra cor. Quando o campo magnético, por exemplo, você coloca um ímã, imagina aquele ímã do pica-pau, né? Assim, quando você coloca um ímã nessa direção, o campo ele pode ser representado assim, certo? Ou ele pode ser representado ao contrário. Pode ser representado assim, por exemplo. Beleza, então, para a direita e para a esquerda. Isso é suave, fácil demais, né? Mas a minha pergunta é, o que acontece se eu colocar um ímã como se fosse em cima do caderno, assim, se eu colocasse um ímã, certo? Como se ele apontando para a folha, um ímã apontando para a folha. Então você concorda que, por exemplo, se aqui fosse a folha, o campo magnético ia atravessar a folha assim, ó, certo? E aí, pô, como é que ia representar isso? Ia representar uns pontinhos assim, como se fossem as linhas? É complicado, porque aí eu não ia saber se o campo está indo para lá ou se ele está voltando, certo? Se ele está indo e voltando, não tem como saber isso aqui. Então eles criaram uma representação muito simples. É a seguinte, ó. Se você apontasse um número para o seu caderno agora, ele ia ter duas possíveis orientações. Ou ele ia entrar no plano da folha, ou ele ia sair do plano. Você concorda? Ó, ou o fluxo ia entrar dentro do seu caderno, assim, perpendicularmente, ou ele ia sair. Você concorda? A representação é em forma de flecha. Então, quando ele estiver entrando no plano, imagina uma flecha entrando. Você ia ver só a parte de trás. A parte de trás de uma flecha é como se fosse assim, ó. Você vê um xizinho. Certo? E se a flecha estivesse saindo, olha para sua caneta. Se você olhar para a ponta da sua caneta, ela é assim, ó. Assim, um pontinho. Oh, pronto. Então, quando o campo magnético estiver entrando na folha do seu caderno, você coloca uma bolinha com um X, que é como se fosse a ponta de trás de uma flecha. Quando o campo magnético estiver saindo do seu caderno, né, saindo do plano, você coloca um pontinho. Beleza? É como se estivesse saindo. Então você vai encontrar muito isso aqui em prova e é bom você saber o que significa esse X e o que significa esse ponto. É a representação em flash do campo magnético. Agora a gente tem condições de tentar interpretar e entender essa lei. Mas aqui eu disse que eu trouxe a origem, né? No caso, esse aqui indivíduo é o chamado Jean-Baptiste, né? Jean-Baptiste Biot, Biot, assim, ó, Biot, agora é francês, a gente não pronuncia essas últimas letras aqui. E esse cara aqui é um cara chamado Félix Savart. Como é francês, também não pronuncia a letra T, então fica Savart. Então fica a lei de Biot. Savart, beleza? Isso aqui, cara, eles apresentaram esse trabalho nesse artigo aqui maravilhoso,
do Barçalus, diz que foi 30 de outubro de 1820. É de uma precisão gigantesca. Eles apresentaram a chamada Sociedade Real, né, a Sociedade Científica de Paris, que era a maior da época, então lá tinha todo mundo. Teve outra galera que tentou fazer esse cálculo aqui, mas falhou miseravelmente. Outros conseguiram até, como um cara chamado Ampère, Berzelius, que criaram outros teoremas, mas aí Biot-Savart foram lá e disseram o seguinte: mano, eu consegui calcular. Eu consegui calcular o quanto é de campo magnético que é produzido por determinada corrente. Mas para isso a gente vai entender junto essa bagaça aqui, beleza? Vamos lá na parte de Cristo, ó. Deixa eu puxar aqui a canetinha aqui. Show. Então aqui, galera, ó, vai ter uma corrente elétrica aqui, beleza? Vai ter uma corrente elétrica. Você tem um gerador, você tem uma lâmpada, aqui é o positivo, aqui é o negativo. Você lembra, né, das suas aulas, não é possível? A corrente elétrica sai daqui, passa pela lâmpada, a lâmpada acende e depois ela sobe aqui, uma corrente elétrica. No experimento de Ørsted, né, o que acontece? Ele verificou que quando uma corrente elétrica atravessa um fio, ela vai produzir um campo magnético. Beleza, isso a gente viu no começo da aula, né? O Biot-Savart era o seguinte, olha, mano, imagina que eu coloque a bússola bem aqui, ó. Certo? Vou colocar a bússola aqui. A minha pergunta é, qual vai ser a intensidade do campo aqui? Qual vai ser a intensidade do campo? Qual vai ser a intensidade? Qual vai ser a direção? Qual vai ser a direção? E aí, né? Primeiramente, vamos focar na intensidade. Beleza, intensidade. Então, o que eles verificaram? Eles verificaram o seguinte, olha, bom, quanto maior a corrente, maior vai ser o campo produzido. Né? Então, se eu colocar uma pilha, vai produzir um campo. Se eu colocar 2 pilhas, o campo vai ser o quê? Maior. Se eu colocar 50 pilhas, o campo vai ser o quê? 50 vezes maior do que se fosse só uma. É como se fosse assim, né? Então, veja que quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser o campo produzido nesse ponto. Beleza? Então, há uma ideia de proporcionalidade entre quais grandezas aqui? Entre a corrente elétrica e o campo, certo? Então, ó, existe uma proporcionalidade entre a corrente elétrica e o campo magnético produzido. Beleza. A segunda coisa que eles verificaram é o seguinte, olha, se eu colocar muito longe, a bússola fica fraca. Então, se eu colocar muito longe, o campo vai ficar fraco. Mas se eu colocar a bússola bem pertinho, a bússola vai ficar muito louca. Então, é o seguinte, eles verificaram que quanto mais longe, quanto maior a distância entre o fio e a bússola, mais fraco, certo? Mais fraco. Então, veja, ó, há uma ideia, não de, aqui uma proporcionalidade direta, é bom deixar isso claro, né? Ou seja, quando aumenta I, aumenta B. Aqui não, é uma proporcionalidade inversa, certo? Então, eu vou colocar assim, ó, quanto maior a distância, menor o campo. Então, quanto maior a distância D, menor é o campo B. Certo? Então, galera, essas duas conclusões são extremamente importantes. Deixa eu colocar isso aqui em outra cor. São extremamente importantes. E aí eles verificaram que vai depender, então, da corrente e da distância entre o fio e o campo. E aí, isso é para a gente poder entender a lei, beleza? Para a gente entender a lei. Então, se eu fosse resumir isso aqui que eu estou falando, ó, isso aqui a gente faz na matemática, viu? O campo, ele é proporcional à corrente. É isso que quer dizer essa primeira linha aqui. É mesmo, professor? É. E aqui ele está dizendo ó, que o campo
ele é proporcional ao inverso da distância. Que loucura, professor! A inverso da distância, na verdade, com a distância ao quadrado aqui, né, especificamente. Nossa, mas que loucura! Como é que a gente faz para entender isso aqui? Claro, isso aqui é uma matemática um pouco mais pesada, né, galera? Um pouco mais pesada. De maneira que a fórmula para a gente poder calcular isso aqui é assim, ó, o campo é uma constante, um número, né? Vou colocar a letra C. A gente, como eles colocaram a letra C, né? Mas eles colocaram assim, ó. Na lei original tem a letra C, tem um pedaço do fio aqui que eles chamam de L, tem um pedaço do tem o L, né, que é um pedaço do fio, tem a distância até o campo, tem o seno do ângulo formado, porque bem aqui tem um ângulo entre eles, dividido aqui pelo raio ao cubo. É uma loucura. Professor, preciso saber disso? Não. Estou falando assim para você saber que, né, existe uma relação matemática para isso aqui. Mas a gente vai ficar numa parada bem mais simples. Beleza? Então, eu quero que você saiba isso. Ó. Conclusões. Quanto maior a corrente, maior o campo. Quanto maior a distância, menor o campo. Beleza? Então, essas aqui são as duas conclusões que saem, né, daqui que eu estou falando. Show de bola, professor. Entendi. Isso assim, isso aqui é o que a gente tem que entender da lei de Biot-Savart. A outra coisa é o que eu estou te falando. Lembra que eu falei? Aqui vai ter um campo. A minha pergunta é, o campo vai estar entrando ou vai estar saindo da folha? Não sei, professor. Na lei de Biot-Savart, na lei matemática, a gente tem como saber. Mas, no ensino médio, existe uma regra, né, bem mais simples de saber disso. É chamada regra da mão direita. Muito simples, cara. O seu dedão, mão direita, né? Então, se o seu polegar vai indicar a corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica está para cima, o seu polegar pega e imagina um fio, está para cima também. Os outros dedos que vão enrolar o fio vão ser a representação do campo. Olha só que loucura. Ó, então, se a corrente estiver para cima, então o campo vai começar a girar ao redor desse fio, né? Surge uma região ao redor assim, ó. Esse aqui é o campo magnético. Então perceba que a setazinha, a seta vem dar a volta no fio. Então se aqui tivesse uma folha, né? Se aqui tivesse uma folha, perceba que ela entra desse lado, dá a volta na folha e sai desse lado. Tá ligado? Show de bola. Então, ó, aqui entra de um lado e sai do outro. Mas quando entra, tem uma representação, né? A representação de quando entra. Tá aqui, ó. Cadê? Ó. Quando entra no plano, é um xizinho. E quando sai do plano, é o pontinho. Então, tá aqui, ó. Então, aqui, ó, desse lado, as linhas de campo, elas estão fazendo o quê? Elas entram no plano. Então, se elas entram no plano, aqui, ó, entram, a representação é assim. O campo entra no plano. Aí elas dão a volta no fio e desse lado aqui, ó, percebe que elas saem, ó. Então aqui, ó, a representação é assim, ó, coisa com a bolinha. O campo sai do plano. O campo sai do plano. Lembrando que isso aqui é bem simples, galera. Se eu por acaso tivesse uma corrente virada para baixo, se uma corrente tivesse virada para baixo, minha corrente elétrica, né, no caso no fio, o meu polegar ele ia estar para baixo assim, ó. O meu polegar ele ia estar para baixo. E os outros dedos eles iam estar enrolados para cá. Ó. Ixi, peraí. E os outros dedos eles iam estar enrolados para cá. Ó. Isso significa que o campo ele ia estar dando a volta ao contrário, ia estar assim. Ó. Certo? Os dedos aqui, ó, indicam a direção do campo, beleza? Então tá vindo desse lado, entra desse lado e sai desse, conforme está expressado aqui. Então isso aqui dá um trabalho grande. Então nesse caso aqui, ó,
né? O campo magnético, nesse caso aqui específico, como a corrente está para cima, se você colocar o seu polegar em cima da tela do computador agora, você vai ver que os seus dedos, ó, eles vão querer entrar dentro da folha. Se eles vão querer entrar dentro da folha, a representação é assim. Tá? Então, elas entram desse lado, dão a volta no fio e saem desse outro lado aqui. Beleza. Então, essa é a chamada regra lei de Biot-Savart. Então, se você tivesse, por exemplo, um fio aqui, ó, aqui tem um fio. Se você tiver um fio, sei lá, aqui, e a corrente elétrica estiver para cima, deixa eu ver aqui, ó, a corrente elétrica estiver passando de baixo para cima, ele vai produzir um campo assim, ó, que entra desse lado, como se fossem seus dedos, dá a volta e sai desse lado. Então, ele entra desse lado e sai desse lado. E aí tem como calcular, claro, que aqui a gente está falando de um fio. Então, o campo ele vai ser um número, que eu chamo, vou já explicar, dividido por 2π, que é um número que não muda. É muito fácil, só pegar a corrente elétrica que ele te dá, ó, e dividir pela distância. A distância é essa aqui, ó. É a distância do fio até o ponto que você quer. Então, muito fácil. Ele vai dizer, ó, qual é o campo magnético, né, produzido a 20 centímetros de um fio. Vou botar o 20 centímetros aqui, ó. Distância. Sabendo que a corrente elétrica é miliampere. Que é a corrente, mano. Isso aqui, professor, não muda. Isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma constante. Professor, mas eu conheço o número 2. Já vi uma vez lá no primário. Já vi o pi, professor, na quinta série. Eu nunca tinha visto esse aqui, ó. É uma letra U com uma bolinha. O nome dessa letra é Mi. E essa bolinha é o 0. Ela vale 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. E o nome dela é permissividade no vácuo. Ou seja, dependendo do lugar onde esse fio vai estar, ele vai produzir um campo diferente. A gente considera sempre no vácuo, beleza? Sempre no vácuo. Então, assim, ó, não muda. Isso aqui não muda. Então, isso aqui eles vão te dar na prova, caso você precise disso aqui. Mas, geralmente, você só precisa saber a corrente, que você sabe trabalhar com isso. E a qual distância você quer calcular esse campo. Bem tranquilo. Então, sabe, isso aqui é a primeira aplicação que a gente vai ter. Mas vamos dar uma recapitulada rapidão? Então, vamos lá. O experimento de Ørsted conseguiu a relação entre corrente elétrica e campo magnético. Isso. Aí, então, lembrando que campo magnético é uma região que a gente não consegue ver, né, onde ocorrem as interações magnéticas. O símbolo é a letra B, a unidade é Tesla. Quando ele estiver entrando numa folha, a gente coloca um X, quando ele estiver saindo é um ponto. Dois franceses chamados Jean-Baptiste Biot e Félix Savart se juntaram lá em outubro de 1920 e decidiram, olha, vamos calcular essa bagaça. E conseguiram calcular a bagaça. E aí eu expliquei para vocês, ó, o que eu expliquei para vocês, que quanto maior a corrente, maior o campo. Quanto mais longe do fio, menor a bússola vai sentir isso. Então está aqui representado e está aqui simbolizado. E, além de calcular a intensidade da lei de Biot-Savart, tem também a direção. Qual é a direção que o campo vai ser produzido? O campo sempre vai ser produzido por esses dedos aqui. Ó. Esses dedos indicam a direção do campo. Indicam a direção do campo. Se o fio estiver assim e a corrente elétrica estiver para cá, e aí você coloca o seu polegar aqui, nessa direção. Se você colocar o seu polegar aqui, você vai ver que seus dedos, ó, eles vão girar todo mundo para cá, ó, assim. Eita, mas que ficou feio. Vai girar assim. Se você colocar o seu polegar para cá, esse polegar ficou ridículo. Você vai ver que os seus dedos, eles vão querer dar a volta assim, nesse sentido, ó. Certo?
eu ver se não ficou claro, mas esse desenho vai ficar melhor agora. Peraí. Se você tem um fio, e esse fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica daqui para cá, I, aí você vai colocar o seu polegar direito aqui agora. Se você for colocar o seu polegar direito, você vai vir com o seu braço, você vai colocar o seu polegar aqui. Se você colocar o seu polegar aqui, para onde é que vão vir os outros dedos? Você vai ver que seus dedos eles vão querer dar a volta aqui, ó. Eles vão querer fazer isso aqui, ó. Eles vão querer dar a volta no fio. Então, se eles estão querendo dar a volta no fio, significa que eles estão vindo por trás do fio e dando a volta por cima. Essa aqui é a direção do campo magnético. Então, ele entra desse lado de cima e sai nessa parte de baixo. Seria mais ou menos essa a representação aqui. Ó, seus dedos eles entram desse lado e saem desse outro aqui. Essa é a representação, né, da direção do campo da lei de Biot-Savart. E aí eu disse para vocês que tem como calcular. Muito fácil. Você pega a corrente e divide pela distância. Multiplica por esse número aqui. Quer ver? Ó, bem simples. Bem simples. Enquanto o campo magnético, né, induzido a 0,40 metros, tem que estar em metros, aqui está perfeito, de um fio que é percorrido por uma corrente elétrica de 800 mA. 800 mA, galera, é 0,800 amperes. Agora sim, eu tenho a minha distância em metros e a minha corrente em amperes. A pessoa não sei fazer. Muito fácil, você aprende. Vou pegar o μ0 dividido por 2π, que não muda, vezes a corrente dividido pela distância. Mentira. Quanto é esse cara aqui? Já falei, é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Dividido por 2π. Quanto é a corrente? Corrente 0,800. 0,800. Dividido pela distância. Qual é a distância? 0,40. Olha aí, ó. Olha, gente, como sempre, cara, esse π vai sumir porque tem um em cima e embaixo. E esse 4 sempre vai ser dividido por 2. Então, veja que isso aqui tudo, ó. Esse aqui some. 4 dividido por 2 é 2. E sobra o 10 a menos 7. Sempre vai dar zero. Ah, você, por que não coloca 2 elevado a menos 7? Não, porque a fórmula é essa aqui. Aí eles dificultam um pouco o processo. E aí, quando você divide aqui, ó, 0,800 dividido por 0,40 dá 2. É só multiplicar o 2 vezes 2. 4. 10 elevado a menos 7 teslas. E é isso. Saca? Não tem segredo, assim. É mais você entender mesmo. Tem um fio, beleza. O fio produz corrente, beleza. Essa corrente produz um campo, beleza. Esse campo é forte quando está perto. É fraco quando está longe. E aí, como é que se calcula? Se for um fio esticado, é um fio assim, ó. Beleza? É um fio assim. E produz um campo magnético a 0,40. Uma outra questão é assim, ó, encontra o campo magnético induzido a uma distância de 20 centímetros. Então, você teria um fio aqui, né, assim. Vamos supor que a corrente esteja para cima, né? Ele diz que a corrente é 200 mA. 200 mA é 0,200 amperes. Show. Aí ele diz que a distância aqui, ó, é 20 centímetros. 20 centímetros, galera, é 0,20 metros. Vai produzir um campo B. A pergunta é quanto é que vai ser esse campo? Vai ser μ0 dividido por 2π vezes a corrente dividido pela distância. Quanto é esse de cima? 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tudo dividido por 2π. Isso aqui não muda. Vezes a corrente. 0,200 dividido pela distância. 0,20. Que essa é a mesma coisa, 0,200. Então aqui eu falei, ó, o π corta com π, o 4 corta com 2, dá 2. Esse cara fica 10 elevado a menos 7.
Isso aqui dá 1 vezes 1. Multiplicando aqui, ó, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 7 teslas. Pronto, essa aqui é a nossa resposta. Olha aí, só alegria. Então, o cálculo você vê que é simples, né? Acho que é mais difícil entender, assim, o conceito e tal. Só que eu posso pegar esse fio e enrolar ele. Aí ele me inspira. Simples, ele tá aqui o fio. Em vez de fazer um fio reto, eu faço assim. E ele me inspira. Circular, no caso, né? Inspira, circular. E que vai ter uma distância entre o centro e a borda. Essa distância entre o centro e a borda eu chamo de raio. Isso você já sabe, né? Como é que eu calculo esse campo? O campo é μ0 dividido por 2 vezes a corrente dividida pelo raio. Professor, e agora? Não tem π aqui? Não. O π só tem para o fio. No caso da espira, não tem. E aí, claro, só vai mudar o I, só vai mudar o R, e o μ0 é igual. Tá? Só muda que não vai ter o π. Só muda que não vai cortar aqui. Essa parte aqui não muda, né? O que muda é só esse outro aqui, que é o mesmo formato do outro lá, beleza? Então, ó, enquanto o campo magnético produzido no centro de uma espira circular de raio 30 centímetros, tem aqui uma espira, certo? Então, o raio dela aqui é 30 centímetros, circuito por uma corrente I que vale 180 miliamperes. Claro que você vai ter que converter isso aqui, né? Onde a corrente vai ser 0,180 amperes e o raio vai ser 0,30 metros, né? Você converte primeiro, aí você aplica. O campo vai ser μ0 dividido por 2 vezes I 0,180 dividido por 0,30. Esse aqui não muda, né? Como eu falei para vocês, ele vale 4 π vezes 10 elevado a menos 7 dividido por 2 vezes isso aqui. Se você dividir isso aqui, dá 6. Isso dá 6. Aí eu não tenho π para cortar embaixo, só corto 4. 4 por 2 dá 2. Então fica 2 π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 6. É só fazer 6 vezes 2, dá 12. 12 π vezes 10 elevado a menos 7. Acredite se quiser. Se você fizer uma prova, vai estar desse jeito aqui, ó, na cara de pau. Ele não vai nem reduzir lá para 10 a menos 6. Não, ele vai deixar desse jeito. Ah, professor, mas o π é 3,14? É. E eu não coloco? Nunca. Nunca. Só se ele disser assim, π vale 3, aí você coloca. Mas ele não faz isso, né? Ele não faz isso aqui. Claro que essa unidade de medida aqui, galera, é o Tesla, né? Como eu falei para vocês. O método, galera, é o mesmo. Mesma coisa, né? Ele vai te dar aqui a situação problema. Você vai ter que coletar os dados e o doutor vai ter que aplicar. Esse conteúdo ele é tão difícil que a galera não costuma pegar pesado, né? Vocês viram que nem apareceu lá ele no Enem. Ele é assim, um pouco mais complexo. Mas assim, dá para entender. Você entendeu agora. Tem o experimento de Euler. Aí depois que ele fez, o cara conseguiu calcular. Ele chegou a algumas conclusões e lançou a braba. Ele lançou lá as fórmulas. Existem duas fórmulas básicas, que é a fórmula do fio e tem o π. E na lei de Biot-Savart tem o raio, mas não tem o π. Ó. Não aparece o π aqui, né? Não aparece aqui nada. E aí, cara, uma coisa muito interessante é a relação entre ela e o ímã. Por quê, professor? Porque quando você tem uma espira... Essa espira ficou ruim, viu? Quando você tem uma espira, galera, assim, ó. Beleza, eu vou colocar a corrente elétrica vindo para cá e ele vai dar a volta aqui. Se você fizer a regra da mão direita, né, se o seu polegar tiver, se você copiar aqui e tal, colocar o seu polegar aqui, os seus outros dedos, eles vão querer dar a volta aqui, ó, assim. Eles vão querer dar a volta, ou seja, eles vão querer vir de um lado, e eles vão vir se você colocar o seu polegar, os seus dedos vão vir desse lado
e dá. Eles vão vir desse lado e dá a volta por cima do fio. No entanto, se você fizer isso em todos os pontos, você vai ver que o campo vem do lado de fora e passa por dentro da espira. Vem pelo lado de fora e passa por dentro da espira. Vem pelo lado de fora, aí fica uma coisa assim, ó. Vem pelo lado de fora e sai por dentro da espira. Fica uma coisa bem interessante, sabe por quê? Porque você começa a observar para o centro da espira, ela vem pelo lado de fora e sai, vem pelo lado de fora e sai no centro da espira, vem pelo lado de fora, sai pelo centro. E aí você observa que se você olhar essa espira de lado assim, você olha ela quase de lado assim, você vai ver que as linhas de campo desse aqui, ó, eles vêm do lado de fora e passam por dentro. E aí, ó, as linhas de campo, elas vão começar a sair desse lado, elas vão sair, elas vão vir para cá, né? Elas continuam e elas vão começar a dar a volta aqui nele, ó. Uma coisa bem trevosa assim mesmo, né? Só que isso aqui, galera, vai se igualar em muito com o ímã, onde as linhas saem do norte e entram pelo sul. Ó, as linhas saem do norte e entram pelo sul. As linhas saem do norte e entram pelo sul. E é exatamente o que acontece, ó, se você tirar o ímã daqui e colocar uma espira no lugar. Olha só que viagem. Aqui, ó. Então, a aplicação da lei de Biot-Savart a uma espira circular faz com que ela se tenha o mesmo comportamento do campo de um ímã. Ela sai de um lado, dá a volta e entra aqui, ó. Desculpa. E aí nós temos, né, a relação entre a espira circular e o ímã. Elas produzem um campo magnético com o mesmo formato. E ó, aí se você juntar, né, por exemplo, uma espira e fizer várias voltas, você cria uma coisa chamada solenoide. É basicamente o arame do seu caderno. O arame do seu caderno é um solenoide. Não são várias espiras, não. É como se fosse uma espira conectada à outra, e etc. Beleza? E aí vê que o campo magnético aqui, ó, sai de um lado, desse lado. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Mas se você colocar várias espiras, elas vão ter o mesmo comportamento, né? As linhas saem de um lado, como se fosse um ímã, cara. É o norte. Saem do norte e entram pelo sul. Então é muito fácil você criar um ímã. É só você pegar um pedaço de metal e enrolar um fio e passar uma corrente elétrica por ele. Ó. Exatamente como está aqui, ó. É um prego normal, você enrola um fio nele e coloca ele numa pilha. Quando você faz um fluxo de elétrons atravessar ele, uma corrente elétrica, vai produzir um campo magnético. E esse campo magnético é capaz de fazer isso aqui, ó. Pegar esses clipes e grudar. É isso que existe no caso daqueles desenhos, né? Filmes em que você tem um objeto que ele consegue atrair carros para cima, né? Isso aqui é um eletroímã. Um eletroímã. É bem tranquilo, aliás, para entender. Ou seja, aqui dentro vai ter um monte de espira. Um monte de espira é assim, tipo um solenoide violento. Na hora que ele liga o circuito aqui, vai fazer a mesma coisa que está acontecendo aqui, porque aqui gera um campo magnético. Um campo magnético tão forte que é capaz de atrair eclipses e atrair montanhas de metais. E o nome disso é eletroímã. Nada mais é do que a aplicação da lei de Biot-Savart. Então, galera, a gente se despede por aqui. Foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra nas próximas aulas, beleza? Desculpa ela ter ficado grande, mas é para o bem de vocês, beleza? Não deixando nada faltar. Fique com Deus, até a próxima e tchau.